Meu bloquinho de notas fica lá, anotado lá, uma mensagem. Amém. Chegou o dia, né? Amém. Você pode estender suas mãos e orar sobre a vida dela? Pai, nessa noite nós abençoamos, Pai, a vida da pastora Bruna. Pai, que se dispôs a estar aqui mais um dia, mais uma noite. Deus, eu sei que o Senhor fez infinitamente mais de manhã. Deus, eu peço que o Senhor faça infinitamente mais, Pai, agora, nessa noite. Pai, porque o Senhor sempre faz mais. O Senhor sempre faz mais. Pai, tudo aquilo que ela orou, Pai, tudo aquilo que ela buscou em secreto, Pai, eu peço que o Senhor traga a existência agora. Traga a existência, Deus, sobre a vida dela. Pai, que ela venha ser direcionada pelo Teu Espírito Santo. Direcionada, Deus, pelo Teu favor. Pai, direcionada para aquilo que o Senhor tem para fazer, Deus, nela e através dela. Pai, o dia chegou. Pai, o dia é hoje, o dia é agora. Pai, nós cremos, nós acreditamos, Deus, que ela está aqui, ó, disponível, Deus, disponível para o Senhor fazer. Assim como ela diz, Pai, o Senhor é um amigo dela. Então, por isso, amigo, faça infinitamente mais. Jorra, Pai, sobre ela, libera a porção do céu, a graça do Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar ela, a casa dela. Pai, que os recursos estejam sobre eles, que os recursos, Pai, estejam sobre essa casa. Pai, nós oramos e abençoamos para que seja bendita, para que seja extraordinária, para que ela seja, Deus, um canal de bênçãos sobre as nossas vidas. Pai, quando ela terminar de ministrar, Pai, que quando ela descer desse altar, Deus, ela possa lembrar mais uma vez que Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Sim, Deus, fica à vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Meu amigo, meu ajudador, que nós possamos lembrar nessa noite que o Senhor é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos. Que ao cantar essa canção nós possamos sim glorificar o teu nome, mas que nós possamos nos lembrar dessa certeza: o Senhor é poderoso para fazer. Ninguém é como tu, circunstância nenhuma detém o Senhor, nada determina o nosso final além do Senhor. Ah, meu amigo, nós te damos a honra, nós te damos a glória, nós te damos o louvor nesta noite. Libere em nós as verdades que o Senhor reservou para esse dia, para esse tempo. Leve a nossa mente à cativa obediência da palavra. Palavra essa que traz sobre nós um novo pensar, que reposiciona os nossos pensamentos na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala conosco nessa noite. Nós queremos ter o coração balizado por aquele que é poderoso para fazer.
por aquele que é poderoso para fazer. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Glória a Deus. Amém, querido. Pode se assentar por um instante. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna. Sou pastora dessa casa, casada com o apóstolo Verli. Hoje a gente tem muitos visitantes aqui. Quero te dar, sois bem-vindo nesse lugar. Essa casa te ama. Que você possa sentir o amor do Pai externado através de nós. Amém? Glória a Deus. Gente, as minhas discípulas é ótimas, né? Elas contam o tempo. Sim, eu tô 3 meses correndo desse lugar, mas hoje eu cheguei. Que existem tempos, né? Que o Senhor nos espreme, nos estica. Mas aqui eu consegui chegar. E a palavra que eu tenho para liberar na sua vida é daquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração há um pouco mais de um mês. Essa palavra ela tem permeado na minha alma e no meu espírito. E quando eu soube que era dia, que era hora de estar aqui, falei, então é ela que eu vou levar, porque é o que eu tenho vivido. E eu quero conduzir essa ministração com você nessa noite, começando da seguinte forma. Ninguém escolhe viver dias difíceis. Ninguém tem escolha. Normalmente, em sã consciência, ninguém vai pedir para viver um dia difícil. Mas a verdade é que eles chegam e às vezes nós não temos o direito de escolher não viver dias difíceis. A escolha para evitar a calamidade, às vezes, não está na minha e na sua mão. Às vezes a dificuldade vai chegar, o dia mau vai chegar, às vezes o dia da calamidade vai chegar, vai rachar o telhado, e lugares que eram seguros já não serão mais seguros. Lugares que haviam certezas são tomados por incerteza. Talvez o medo passe a ser o companheiro. Talvez a gente não enxergue nem saída. Porque quando os dias difíceis chegam, nós não temos muitas escolhas para fugir dele ou para fingir que ele não está existindo. Enfim, dias difíceis chegam, mas nós podemos decidir como nós vamos viver esses dias difíceis. Nós não temos escolha quanto aos dias difíceis, eles acontecem. Mas como nós vamos viver, já está dentro do nosso radar de escolha. E como nós decidimos viver vai definir também a nossa forma de vitória. Como assim, pastora? Eu quero compartilhar com você o que está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 5. No livro de Marcos, no capítulo 5. A partir do versículo 24. Vai nos dizer assim. E Jesus foi com ele. Quem é esse ele? É Jairo. Jairo está com a sua filha lá na sua casa, num estado muito ruim de saúde, num dia muito difícil. E ele pede para que Jesus vá à casa dele. Então o texto está nos dizendo, Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali estava uma certa mulher que havia... Não, gente, vamos para cima, nós estamos na casa de Deus. E ali estava uma certa mulher que havia... Dá para ser melhor. E ali estava uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sobre o cuidado de vários... Gente, vamos para cima, você está na casa de Deus sem preguiça. Se eu cheguei, você dá conta, vamos lá em cima. Ela padecera sobre o cuidado de vários e gastara tudo que... Mas em vez de melhorar... Uau! Quando ouviu falar de... Chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu... Uau! Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei... Uau! Estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído...
havia saído, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Uau! Essa história tem uma liberalidade de ensinamento muito rico para mim e para você. Porque nós estamos aqui falando de uma mulher que está sofrendo um distúrbio menstrual crônico. Algo que não está normal, algo que foge do natural, uma anomalia, algo que é insuportável para qualquer mulher viver. Gente, sejamos sinceros, para nós que somos mulheres, 7 dias a gente quer matar um. 7 dias a gente está pedindo socorro. Os maridos vão entender isso, né? Tem dia que eu falo com ele no quarto, quinto dia eu falo: me deixa quieta, não, Jesus. Não quero te matar, mas você está me obrigando. Porque é insuportável. É uma questão corporal, é uma questão emocional. E se bobear, vira espiritual, porque nada tá bom. Eu fico imaginando essa mulher nessa situação por 12 anos. 12 anos. Era crônico, era um fluxo contínuo. E para uma mulher já é difícil em qualquer situação. Falando de uma mulher judia, a situação fica um pouco mais complicada. Porque várias partes da vida dessa mulher foi afetada. Como assim, pastora? Vamos pensar, ela tinha 12 anos num fluxo contínuo, numa questão crônica menstrual. Então dá pra gente entender que se ela era casada, ela não tinha nem intimidade com seu marido já há 12 anos. Se é que esse marido ainda ficou, né? Se é que ele entendeu os 12 anos de dificuldade dessa mulher. Outra coisa que essa mulher enfrentava nos seus dias difíceis, nos seus anos difíceis, é que de alguma forma ela não podia ter filhos. Porque afinal de contas, se eram mês após mês menstruada numa situação que nenhuma mulher quer viver, com certeza a infertilidade era algo que essa mulher vivia constantemente. Outra dificuldade que essa mulher vivia era que as suas tarefas domésticas não eram feitas. Como lavar uma louça, varrer uma casa, fazer um prato predileto no domingo da família. Ela não podia, porque afinal de contas, tudo que ela tocava ficava imundo. E espiritualmente, ela já não podia entrar no templo. Ela não podia fazer o que eu e você está fazendo aqui hoje, entrar num templo e cultuar o Senhor, porque afinal de contas, se tudo que ela tocava se tornava imundo, então ela não podia estar no templo, ela não podia estar adorando o Senhor. Essa mulher, ela vivia fisicamente exausta, porque se 7 dias já acaba com qualquer mulher, pensa-se 12 anos nessa situação. E para deixar mais difícil ainda, ela vivia um isolamento social. Porque afinal de contas, se tudo que ela tocava se tornava imundo, eu tenho para mim que ela não andava pelas ruas. Eu tenho para mim que ela não ia tomar um chá da tarde com as amigas. Eu tenho para mim que ela não saía para comemorar nenhum aniversário. 12 anos. Afastada de tudo que para mim e para você pode ser comum, mas para ela seria extraordinário viver. 12 anos. Não de dias difíceis, mas de anos difíceis. Com certeza não eram dias fáceis. Pastora, mas como assim? Meu irmão, quando Moisés, lá no início de tudo,
tira o povo do Egito e vai levar para a terra prometida. No meio do caminho, Deus está estabelecendo leis, Deus está estabelecendo um meio de convívio. E um deles era que toda mulher no seu período menstrual, ela não poderia conviver, ela não poderia tocar nada. E aí talvez você pense, nossa, que injusto de Deus, mas não é tão injusto. O sangue na Bíblia, ele significa vida. Ele remete à vida. E uma mulher no seu período menstrual, toda a vida dela está indo embora. Ela está expelindo sangue para fora. Então naquela cultura, naquele tempo, era interessante que essa mulher se resguardasse, que ela se separasse. Tanto por ela, que estava numa fase complicada, quanto para os seus que estavam à sua volta. E agora a gente está falando de anos depois, de tempos depois, de uma mulher judia na mesma situação. Agora ela não está fora da sua casa, ela não está fora da sua tenda, ela não está fora do arraial, ela não está fora da sua cidade, ela não está fora do seu local. Ela está até dentro da sua casa, mas ela está com todas essas restrições. É tipo a época que teve Covid. Sabe quando alguém da sua casa pegou Covid, que ele teve que escolher um cômodo para ficar? Que aí normalmente tinha as pessoas que chegavam, punha comida na porta, batia, afastava e o outro abria. É mais ou menos aquilo. Um isolamento social, até dentro da sua própria casa. Mas dá para ficar mais difícil. Que isso, pastora? Dá, porque no versículo 26 nós lemos que ela estava sob o cuidado de vários médicos. Mas ainda assim, 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos doente. Dá para ficar pior, porque nós lemos que no mesmo versículo 26 vai dizer que ela gastou tudo o que ela tinha. Todo o recurso financeiro para ir atrás da cura, para ir atrás da solução, para achar um meio de voltar a viver melhor. Agora essa mulher não tem nem recursos para buscar uma solução. Quem dirá a cura? E o mesmo versículo vai terminar dizendo para mim e para você: em vez de melhorar, ela piorava. Em vez de melhorar, ela piorava. Meu irmão, eu te faço uma pergunta. Que final feliz que pode existir para essa mulher? Que final feliz que pode ter para essa mulher? Olha o drama da vida, a situação que ela está vivendo por 12 anos. Eu consigo imaginar ela sentada na beirada da sua cama, na sua casa, pensando: é meu fim. 12 anos, nenhum médico achou solução. Nenhum médico mudou a minha história. Eu não tenho recursos. Eu não tenho de onde tirar dinheiro, meios, para ainda tentar mais uma vez a cura. Eu fico imaginando essa mulher olhando para ela. E todas as vezes que eu leio esse texto, desde a primeira vez, quando eu era adolescente, eu só penso nessa mulher. Pele, osso e coração batendo. Porque 12 anos de hemorragia, não tinha vitamina no corpo. Eu consigo imaginar essa mulher olhando para si, sentada na beirada da sua cama e pensando: não tem solução. Não tem final para isso. Não tem como mudar. Eu consigo imaginar essa mulher pensando: é os meus últimos dias. Porque quem vai ter um final feliz? O que pode mudar a sorte dessa mulher? Essa mulher, ela está comprometida em todas as suas áreas. Ela está comprometida fisicamente pela doença. Ela está comprometida emocionalmente porque ela está isolada de quem ela ama. Ela está comprometida espiritualmente porque nem no templo, para chorar, ela pode ir. E a pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: quem de nós nesse domingo não temos áreas da nossa vida que nós estamos sangrando?
Quem de nós aqui não está vivendo dias difíceis, estações difíceis? Quem talvez não está lidando com um desemprego que chegou de repente e você não consegue se livrar dele? Por mais que você faça, ele está te perseguindo. Quem sabe não está sangrando por causa da marca do abandono, ou a marca do abuso sexual, físico, emocional que você foi exposto ou exposta? Quem sabe não tem alguém aqui sangrando por causa da depressão? Você até luta contra, mas quando você se vê, você já está dentro de um quarto escuro. Quem talvez aqui não descobriu a traição dentro de um casamento? Quem talvez não está sangrando em cima de um divórcio que está batendo as portas? Quem talvez aqui não está vivendo dias difíceis porque os filhos rejeitaram todos os ensinamentos que você deu até agora? Por mais que você ensinou, por mais que você doutrinou, talvez você arrumou e veio para esse culto e deixou seus filhos naquele estado que você não escolheria para eles. Quem é que não está sangrando aqui? Quem sabe você não está sangrando em cima do vício? Você luta contra, você diz que é a última vez, mas quando você se vê, você está lá naquele mesmo lugar de novo. Talvez você está sangrando em cima da frieza espiritual. Talvez você está sangrando em cima de uma decepção ministerial. Alguém por quem você esperava muito te deixou no meio do caminho. E por mais que a sua geografia mudou, por mais que te ofereçam algo novo, você está preso naquela decepção. Quem é que não está vivendo dias difíceis? E como nós já aprendemos, eles chegam e nós não temos direito de não vivê-los. O diagnóstico médico bate a porta. A escassez bate a porta. O medo bate a porta. E como é que foge desse lugar? Mas nós podemos decidir como enfrentar os dias difíceis. Pastora, como assim? No versículo 27, vai nos dizer assim: essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Eu fico imaginando, como eu falei com você, ela na beirada da cama dela pensando: é meu fim, acabou, não tem outro modo. E alguém da sua casa entrando e dizendo: você não sabe quem está aqui. Você não sabe quem está em Jerusalém. Você não sabe quem está na Judeia. Você não sabe quem está em Israel. E ela pensando: eu não posso sair de casa. E alguém dizendo para ela: Jesus. E ela: quem é? E a pessoa dizendo para ela: olha, é alguém que cura. É alguém que transforma toda dor em alegria. É alguém que tira finais que pareciam não ter mais esperança. Eu imagino aquela mulher olhando para ela e dizendo: opa, minhas opções não acabaram. Minhas opções não terminaram. Eu imagino aquela mulher no fundo do poço sem esperança, imaginando: uma luz apareceu. Uma opção para mim apareceu. Ainda tem alguém que pode fazer algo. Filho, pode tirar que não é agora não. Sabe por quê, meu irmão? Porque o problema do dia difícil é que quando ele chega, a gente não vê solução para ele. E sabe por que a gente não vê solução? Porque a gente não se matricula na escola da depressão. A gente não se matricula na escola do divórcio. A gente não se matricula na escola do diagnóstico que nós não queremos. E a primeira coisa que a gente tende a pensar: acabou para mim. Terminou para mim aqui. E sabe por que a maioria das vezes nós ainda pensamos ser o final? Porque
Porque hoje não há isolamento que nos proíba de estar no convívio das pessoas. Mas quantas das vezes nós nos castramos na presença das pessoas? Podemos pedir ajuda, mas colocamos uma couraça de que somos tão fortes que nós nos isolamos. Cercado de pessoas que pode estender a mão e ajudar, mas se fulano souber da minha história, mas será que alguém vai me ajudar? Quanto de nós sentamos nessa cadeira com enormes problemas e não abrimos a boca para alguém que pode nos ajudar? Estamos isolados emocionalmente. Quantos não procuram a liderança para confessar, para pedir ajuda? Ou quantos líderes também não procuram? Porque afinal de contas estão numa posição tão assim que ninguém pode saber que eu tenho problema. Meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Alguém que não está pronto para lidar com a sua humanidade não pode experimentar da sua espiritualidade. Como assim, pastora? A gente chora, a gente tem dia difícil, a gente tem dia que a gente não quer levantar da cama. Tá tudo bem, porque a gente é humano. O negócio é ficar carregando a dor que não funciona. Precisa haver humildade para levantar do lugar e fazer algo. O seu final não precisa ser esse. A escassez não precisa ser o teu final. O abandono não precisa ser a tua marca. A decepção não precisa ser seu ponto final. Do jeito que essa mulher ouviu falar de Jesus, hoje eu e você estamos tendo acesso de ouvir Ele. É uma noite que Ele está dizendo para mim e para você: eu me importo, eu estou aqui, eu estou te conduzindo a entender que eu ainda posso fazer alguma coisa. Pastora, como assim? Ele ainda pode fazer alguma coisa. Porque essa mulher, quando ela ouve falar de Jesus, ela ouve falar de uma chance. A mulher do fluxo de sangue está ensinando para mim e para você que não é só sobre ouvir e dizer que ouviu. É sobre se movimentar sobre aquilo que ouviu. Eu vou repetir para você. Ela está nos ensinando que não é só sobre ouvir, mas é movimentar sobre aquilo que você ouviu. Deus está dando para mim e para você ferramentas nessa noite. E Ele tem expectativa que a gente se posicione nelas. Porque, meu irmão, não basta dizer que tem fé. A gente precisa exercer a fé. Essa mulher, quando ela decide romper a multidão, ela está tendo um exercício de fé. Eu não só vou ouvir da minha casa, eu vou romper uma multidão. A gente está falando de uma mulher que fisicamente ela está acabada, ela está exausta, ela está tomada pela doença, mas ela está rompendo uma multidão. E deixa eu te ensinar, para ser uma multidão tem que ter no mínimo 10 mil pessoas. E imagina essa mulher indo ao encontro daquele que pode fazer por ela, num estado físico acabado, mas ainda assim decidindo ir. Essa mulher, ela mostra para mim e para você que ela está exercendo a fé quando ela entende, quando ela pensa, se eu tocar, se eu apenas tocar, ela não está querendo a atenção de Jesus, vai ficar dizendo, 12 anos, eu fui um tanto de médico, eu estou sem dinheiro. Porque, meu irmão, Deus não tem problema de ouvir a minha e a sua oração. Por ao contrário, Ele tem prazer. O negócio é como a gente faz. Porque a maioria de nós estamos indo para o secreto, achando que Deus é o nosso funcionário e despejando nele as nossas frustrações, como se a hora que a gente levantasse, Ele tivesse que fazer. Ele não é nosso funcionário. Tem uma diferença em derramar o coração. Eu entendo que quando essa mulher pensa, se eu tocar, ela está derramando o coração. Ele não precisa olhar para mim, eu só preciso do que tem nele. Eu só preciso alcançar Ele. E muitas das vezes nós estamos nessas cadeiras e nós não conseguimos tocar no Senhor. Porque nós estamos cheios dos nossos achismos. Como se Deus tivesse algum padrão para seguir, para ter que fazer por nós.
Essa mulher está ensinando para mim e para você que quando ela estendeu a mão para tocar, o exercício da fé foi colocado em prática. Ela saiu do campo de ouvir. Ela creu para fazer alguma coisa. João, agora você pode colocar, e como o João já colocou aí para você, ela está ensinando para mim e para você, porque dias difíceis é um convite para exercer a fé. Estações difíceis não é Deus nos punindo. Ah, porque o Senhor me abandonou nesses 12 anos. Porque o Senhor me largou aqui. Ou melhor, há quem diz, porque se Deus é Deus, por que eu nasci nessa família? A soberania de Deus, ela nunca vai ser questionada. E nem deve, Ele é soberano e Ele tem os seus meios de fazer. Mas a verdade é que para tudo aquilo de difícil, de ruim, que acontece comigo e com você, há uma solução do céu para nós. No exercer a fé, Deus está exatamente procurando corações que tenham fé. Meu irmão, não dá para só dizer que você crê, você precisa ter isso no seu coração, gravado e resolvido. Porque senão no dia da dificuldade você é engolido pela dor. Você é engolido por aquilo de mal que te acontece. Porque como eu te falei, a gente não se matricula na escola da dificuldade, mas ela chega. E ela chega para balizar o nosso coração em fé. Deus está à procura de corações que tenham fé. Lembre-se, os dias difíceis estão nos convidando a ter fé. É mais do que dizer que você crê, é se posicionar em crer, é ter uma vida de quem crê no Senhor. Ele é poderoso para fazer. Como eu orei aqui, cantar essa canção é lembrar para nós mesmos, Ele é poderoso. É dizer para nós mesmos, esse não é o meu fim, eu não acabo aqui. Às vezes não é dizer para Ele, é dizer para nós, Ele é poderoso. Tu és poderoso. Ele está nos lembrando. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Ele está nos lembrando que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Meu irmão, isso é uma realidade tão forte que Hebreus 11, no versículo 6, vai nos dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer, precisa acreditar, precisa ter fé que Ele existe e que as recompensas que há nele nos serão dadas. Ou alguns vão dizer, que Ele existe e que a recompensa, que aqueles que o buscam, Ele vai nos recompensar, mas Ele está procurando fé. Deus, Ele é poderoso, mas Ele também é teu Pai. E Ele está interessado em fazer por mim e por você sempre o melhor. A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar aos nossos filhos o que eles querem. Imagina Deus, se Ele não pode nos dar. Mas sabe por que às vezes, repetidamente, nós estamos vivendo o mesmo ciclo? Porque quando Deus avalia o nosso coração, não há fé de que Ele possa fazer. Não há credibilidade de que Ele pode mudar. Nós até cantamos essa verdade, mas crendo que é na vida do outro.
Isso quando nós não colocamos em xeque de que Ele ama mais o outro do que a nós mesmos. Quando essa não é uma realidade. Quando essa não é uma verdade. Meu irmão, para eu e você viver milagres, nós vamos precisar chegar até Deus com fé, crendo. Talvez você está me achando louca, mas não sou. Vou te dar um dado importante. Nos 4 evangelhos, tem 23 casos de cura acontecendo. Dos 23 casos que Cristo está curando, que Cristo está mudando a vida de alguém, 14 deles, Ele exigiu fé. Ele procurou fé no coração das pessoas. Então não é loucura de que nessa noite Ele está balizando o meu e teu coração, vendo que a gente está num dia difícil, mas Ele está procurando a nossa fé. A gente pensa isso com o cego no meio do caminho. O cego Bartimeu, ele está no meio do caminho gritando: Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia conta que ele faz um barulho para ser visto, porque ele não tinha condição de ir até Cristo. Afinal de contas, ele era cego. E Jesus vai até ele. E aí tem uma pergunta que toda vida eu achei ela muito engraçada. Porque ele pergunta assim para aquele cego: o que queres que eu te faça? Meu irmão, o que um cego que está gritando Cristo pode querer? Ver, enxergar. Eu sempre pensei que Cristo era um pouco irônico. Gente, olha o humor. Mas na verdade é a forma didática dele dizer: o que você quer mesmo? Qual é a tua fé? Eu estou aqui. Eu estou vendo a sua necessidade, mas o quanto que você quer mudar? O quanto que você quer enxergar? E é assim comigo e com você. Nós podemos ter uma vida com Deus, frequentar aqui domingo a domingo, mas se eu e você não balizar o coração em crer que Ele é poderoso para fazer, de que Ele faz o impossível, nós vamos viver uma vida inteira na igreja sem alcançar milagres. Porque, meu irmão, para Deus nada é impossível. Mudar a sua história, fazer diferente, Ele vai fazer, mas Ele quer entender o quanto que você está em busca disso. Ou se você só é uma criança mimada, sentada nessa cadeira, achando que Ele tem a obrigação de fazer. Ele não tem. Ele não tinha nem a obrigação de nos amar. Ele é poderoso. O que um Deus tão grande, que tem o controle do mundo na palma da sua mão, possa querer comigo e com você, mas Ele está desde o começo do mundo, incansavelmente amando a mim e a você. Porque milagres acontecem quando nós decidimos tocar em Jesus. Quando nós decidimos nos aproximar dEle. Milagres acontecem quando nós damos um passo. A próxima imagem, João. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos ir além. Você já tem o problema, você já tem a dificuldade. Agora dá para levantar desse lugar, porque nessa noite você está ouvindo de alguém que tem interesse em mudar a sua história, mas está esperando de você um posicionamento de fé. Está esperando de mim e de você que nós nos posicionamos em crer. Porque milagres acontecem quando nós decidimos tocar em Jesus. É mais do que ouvir falar. É a proximidade. É relacionamento. Tem muita gente querendo as bênçãos de Deus, mas não querendo ter compromisso nenhum de relacionamento com Ele. A conta não bate. Como eu já disse aqui, Ele não é teu funcionário. O sobrenatural, Ele está disponível, mas nós precisamos acessar através de relacionamento. Ele quer uma aproximação, mas nessa aproximação precisa ter fé.
Nós temos uma escolha para fazer nessa noite. De sair do lugar de vítima, de sair do lugar da dificuldade. Ó céus, ó vida, ai comigo, ai eu não queria, ai. E ter uma atitude. Ter uma atitude. Para Deus nada é impossível. Para Ele fazer não é difícil. Mas isso não diz que eu e você precisamos ficar parados. Querido, precisa haver ação. A gente precisa agir. A gente precisa ir em direção daquilo que a gente quer que aconteça. Só ver a situação e ficar, quando Deus quiser fazer. Não, Ele quer fazer, mas o quanto que você também quer. Seja participante, provoque o teu milagre, faça com que o céu te veja. Era uma multidão. Era muita gente espremendo, era muita gente tocando Cristo, mas quando uma pessoa tocou diferente, Ele fez questão de perguntar: quem me tocou? Sabe por quê? Aqui dentro, tem um monte de gente com necessidade. Nós viemos com um monte de necessidade. A pergunta do Espírito é: quem vai fazer diferente? Quem vai fazer diferente? É igual com a multidão. Os discípulos ainda falaram: você está brincando que você está perguntando isso? Olha ao seu redor, todo mundo te perguntando. Era a mesma coisa que Jesus estava querendo dizer. Todo mundo aqui está com uma necessidade querendo algo de mim. Mas alguém veio diferente. Alguém não veio só por aquilo que eu posso dar. Alguém veio crendo em quem eu sou. Era isso que Ele estava querendo dizer para os seus discípulos. Alguém não veio só pela necessidade. Alguém veio crendo em quem eu sou. É isso que é fé. É mais do que entender que Deus pode fazer por você. É entender quem Ele é. Porque, meu irmão, Deus pode até fazer por você hoje. Mas quem diz que outro dia a dificuldade não vai bater? E aí eu te pergunto: quem é que vai estar com você? Fé é a convicção de que Cristo pode fazer. É a esperança de que Ele fará. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos, nós esperamos. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está no controle. Porque Ele é Deus. Ele é especialista em mudar o caos. Ele é especialista em dizer: aqui não tem um ponto final, tem uma vírgula, tem um mas. Eu fiz. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. É esse que é o teu Deus. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. É Esse é esse. quem tu és. Ele é que faz Esse é milagres. quem tu és. O divórcio não precisa ser o teu Esse é final. quem tu és. O diagnóstico médico não precisa ser o teu final. A depressão não precisa ser o teu final. O vício não precisa ser o teu final. Ele é especialista em mudar as histórias. Ele é especialista em fazer milagre. Ele pode. Ele é poderoso.
me envergonharam, Ele não te envergonhou. Dá para ser diferente, mas nós precisamos agir. Dá para fazer algumas coisas. Talvez teu milagre comece com um pedido de perdão. Talvez teu milagre comece com uma ligação para pedir um conselho. Talvez o teu milagre comece indo ao médico, se submetendo ao tratamento que é necessário. Talvez o teu milagre comece com uma terapia, o que para nós parece um absurdo, né? Terapia, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, meu irmão. Lá no Jardim do Éden, quando Adão come do fruto, ali tem uma série de quedas, e uma delas é a autoridade de Adão consigo mesmo. É o prazer do autoconhecimento que foi se perdendo e que na maioria das vezes nós não temos e não sabemos lidar com as nossas emoções. Da mesma forma que a gente procura um cardiologista para o coração, por que não procurar um psicólogo para entender as nossas emoções? Talvez o milagre comece aí. Talvez o milagre comece com o desejo de batizar, se posicionando em crer que é filho de Deus. Talvez o teu milagre comece escrevendo uma carta. Talvez você não tenha coragem de dizer pessoalmente, mas dá para escrever. Talvez o teu milagre comece com uma oração, mas com uma oração sincera, porque Deus não tem problema com os nossos limites. Diz para Ele quem é a sua multidão. Diz para Ele das tuas dificuldades. Talvez o teu milagre vai começar com a decisão de servir a vida de alguém, de servir no ministério. Talvez o teu milagre vai começar com a decisão de ir ou de permanecer. Eu não sei qual é a atitude que você precisa tomar, mas eu sei que essa mulher ensinou pra gente que ao sair da casa dela, ela não estava nem aí se as pessoas iam reconhecer ela como uma mulher imunda por causa do seu fluxo. Ela quis romper a multidão e tocar em quem poderia fazer por ela. Deus espera uma ação nossa para que Ele faça, porque vencer dias difíceis requer fé de que aquele que criou todas as coisas não nos abandonou. Para vencer dias difíceis, nós vamos precisar ativar a fé. Nós vamos precisar fazer mais do que só ouvir falar acerca de fé. Nós vamos precisar ter um posicionamento que provoque o nosso milagre, que provoque que o favor de Deus nos encontre e mude a nossa história. Deus, Ele é poderoso para fazer. Talvez você está olhando e falando, que pastora doida, mas não é. Há um mês atrás eu recebi uma notícia sobre uma área da minha vida e que, meu irmão, de verdade, eu achei que no primeiro momento eu ia para combate. Que eu não sou fraca, se eu precisar. Mas eu fiquei tão chocada com a notícia que eu recebi, que eu vi, que eu paralisei na hora. E a primeira coisa que eu fiz foi chorar, e eu chorei pensando assim, eu não me inscrevi para isso. Deus, eu não quero passar por isso. Eu lembro que uma pessoa me perguntou, como é que você tá? E eu só fiquei muda. Depois fiquei pensando, dava para dar um tanto de resposta. Mas foi tão difícil ouvir e receber a notícia que eu paralisei. E por dias eu fiquei, Deus, eu não me matriculei para essa escola. Eu não quero passar por isso, não quero viver isso. E aí a gente já clama por um milagre, né? Muda a história. Envia o profeta. A gente faz um monte de coisa. E essa palavra, ela já estava dentro do meu coração, assim, queimando e permeando. E eu lembro que sentada na minha cama, uma das coisas que eu ouvi audível de Deus foi: você vai precisar ter uma conversa difícil. Irmão, na hora eu ri, falei, isso não é milagre. Porque milagre na minha e na sua cabeça é que Deus vá lá e Ele faça.
Ele resolva. É milagre também. Mas às vezes se posicionar para ter uma conversa difícil, como eu precisava na situação, era o meu primeiro passo para que o milagre acontecesse. Porque eu precisei entender o ocorrido, eu precisei entender a notícia para saber com que armas lutar, como orar e como conduzir. E eu evitei a conversa difícil por 3 semanas, até que eu tivesse preparado. Porque conversas difíceis, né? Às vezes a gente vai ouvir o que a gente não quer. Mas que bom que o Espírito Santo me orientou. Porque o milagre estava no alcance de uma conversa. Talvez você ouviu esse tanto de sugestão e pensou, que loucura. Mas não é loucura. O milagre começa quando nós nos posicionamos. E essa é uma noite que o Senhor está procurando corações que se posicionem em fé. Como você escolhe tocar o Senhor nessa noite? Há muitas necessidades aqui, mas quem é que vai fazer a diferença hoje? Como você quer tocar Jesus nesse lugar hoje? Você já tem a ferramenta de que Ele vai fazer. Ele já te lembrou que Ele é poderoso. E Ele balizou teu coração que você precisa ter fé. A pergunta que fica é, como você quer tocar Jesus aqui? Eu queria que você ficasse de pé. Porque você é a pessoa que sabe das suas necessidades. Você é a pessoa que sabe aonde está doendo. Você é a pessoa que sabe qual é o lugar que você precisa de um socorro, de uma provisão, de um favor de Deus. E é só você que pode estender a mão para alcançar o milagre. Ninguém da casa daquela mulher do fluxo de sangue poderia ir por ela. Foi ela que decidiu ir. Qual é a tua decisão? Nós podemos vencer dias difíceis se nós nos posicionarmos em fé. O teu final não precisa ser esse, porque Deus está dizendo claramente para mim e para você, eu estou aqui para mudar a sorte. Dará, xere, cantere, dará, balabaço. Qual é a tua oração? Teu pai está aqui. Ele te trouxe aqui. Dias difíceis não é punição, é treinamento para fé, para viver o sobrenatural. Como você escolhe tocar a Deus hoje? Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Tu és poderoso. Darabalabaçu, biederebalabaçu. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Oh, Abba! Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Com toda a fé, juntos iremos, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele abre caminhos, basta somente crer, Deus vai mover, Deus vai mover, com toda a fé, juntos iremos, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele abre caminhos, basta somente crer, Deus vai mover, Deus vai mover. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível. Tudo é possível.
Meu amigo, eu oro para que o coração do meu irmão seja enxertado de coragem. Para que o coração do meu irmão seja enxertado por fé. Que ele compreenda que o Senhor é poderoso para fazer. De que quando ele se posicionando, acreditando, o Senhor estende as suas mãos para fazer. O Senhor libera uma palavra. Nós oramos para que os meus irmãos sejam enxertados de fé. Para que nós possamos ouvir milagres e milagres, porque eles se posicionaram em crer de que o Senhor é poderoso. Muito passei, já provei e vi. Oh, Espírito Santo de Deus, da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou. E aqui não vou parar. E é pela fé que eu vivo. Pra trás não vou olhar. Este não é meu fim. esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Pai, que essa palavra se torne uma árvore frondosa, de frutos, de milagres, de fé, de que o Senhor fez, porque nada detém o teu poder. Quando nós decidimos crer naquele que pode fazer todas as coisas, porque nada é impossível para o Senhor. Na escuridão, Nada é meu impossível, Deus, Senhor. esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.